A Prefeitura de Pindamonhangaba começou a operar em 2017 um novo sistema de serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMUP. A nova base do SAMUP, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Pindamonhangaba, foi inaugurada oficialmente. O local é ao lado da sede do Corpo de Bombeiros no bairro Santana. Está sendo inaugurado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência integrado com o Corpo de Bombeiros, essa parceria que é promovida em todos os municípios e em especial aqui em Pindamonhangaba, nós estamos prestes a assinar também o convênio da atividade delegada, onde os bombeiros serão os motoristas das ambulâncias do SAMU. Então, além de ser um motorista qualificado, é um socorrista também na hora da emergência. Todo o serviço do SAMUP seguirá as exigências do Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria de Saúde, a Central de Regulação foi feita em parceria com a Prefeitura de Guaratinguetá, já faz parte do sistema do Ministério. Isso possibilita ao serviço do município receber todos os benefícios de pertencer à rede. Nós fizemos um convênio, com o município de Guaratinguetá. Estamos em fase de término para as assinaturas, onde Guaratinguetá fará a nossa regulação. Então, Guará, que terá a central de regulação, será feita lá, os chamados 192 nossos. São os médicos da regulação que farão toda essa distribuição mesmo entre as ambulâncias, Serão 3 ambulâncias já credenciadas com o Ministério da Saúde, 2 básicas e uma avançada. Segundo Valéria dos Santos, nos demais o instrumento é o mesmo. Nós temos uma avançada, 2 básicas, para fazer as assistências dentro das pactuações. Então, como o Pinda tem, a maioria dos seus instrumentos são próprios, nós temos pronto-socorro, Santa Casa, a grande parte da nossa referência fica dentro do município mesmo, e as pactuações das altas complexidades que apenas nós temos no Hospital Regional, que também o tempo-resposta nosso é bem legal. A gente consegue fazer isso já em parceria com as nossas pactuações. O SAMUP custará aproximadamente a metade do valor do CISAMU, uma economia de quase R$2 milhões, que, segundo o prefeito da cidade, poderá ser utilizado em outros setores. É muito importante a gente fazer economias para que a gente possa investir e ter gestão desse recurso para canalizar para outro investimento. Então, hoje, esse ano nós vamos ter mais ou menos 2 milhões. Então, a médio prazo e a longo prazo vai aparecer esse recurso, é onde vai sobrar. Em 4 anos você calcula em torno de 8 milhões, onde pode ser investido esse recurso. E esse valor ainda, a economia pode aumentar mais ainda, porque lá onde faz a regulação, em Guará, já existe um processo de habilitação da unidade e a gente pode passar por esse processo de habilitação. Então, os 40 mil desses 226 que a gente usa lá em Guará, ele pode ainda cair esse valor. Então, hoje fechamos em 226, mas de repente pode cair um pouco mais com o auxílio do governo federal. E isso trará muitos benefícios para o município. Olha, eu estou achando excelente, um trabalho lindo, maravilhoso. Eu moro aqui perto há muitos anos já do bombeiro. O bombeiro já era excelente, já chamei o bombeiro e agora com o SAMU perto, para mim vai ser maravilhoso. A gente espera que o SAMU que chegou aqui em Pinda, que seja bem-vindo para a população, que seja assim, socorrido muita gente aqui, que a gente precisa dela. Como a minha família precisa, as outras famílias também. Então a gente quer deixar um parabéns aí para Pindamonhangaba, que sejam bem-vindos ao SAMUP aqui em Pinda. Além da economicidade, que é quase a metade do custo, uma economia de quase 1.900.000 por ano, o que mais chama atenção é que nós vamos manter a mesma equipe técnica, com médicos e enfermagem, a mesma quantidade de viaturas, o serviço vai acontecer integrado junto ao Corpo de Bombeiro, por isso então não vai ter aquele negócio de chegar 2 viaturas para fazer o mesmo atendimento. Importante também é que antes o serviço é um serviço que era regionalizado e agora com as mesmas viaturas nós vamos usar um serviço para atender só o município de Pindamonhangaba, levando em consideração também que nós mantemos uma regulação como era antes e o atendimento fora do município também preservado. Em maio, o ministro da Defesa visitou o comando da aviação do Exército de Taubaté. Ele veio conhecer de perto as novas tecnologias brasileiras desenvolvidas no local.
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou o complexo de aviação do Exército Brasileiro localizado em Taubaté. Entre os destaques da unidade está a divisão de simulação que conta com equipamento desenvolvido com tecnologia 100% nacional e é referência internacional. Com isso, o Brasil passa a exportar essa e outros tipos de produção tecnológica. A Embraer foi uma das referências citadas pelo ministro. Eu, por exemplo, estarei indo nos próximos dias à Suécia, onde nós vamos levar o KC-390, que é um cargueiro tático totalmente desenvolvido no Brasil, que eu diria é melhor do que qualquer outro desenvolvido no mundo, seja pela Airbus, seja por Bombardier, seja por que for. Então, isto daí representa, além de defesa, além de soberania, representa algo que é decisivo para o país manter-se na vanguarda, que é tecnologia e inovação. E isso a gente faz aqui em Taubaté, como faz também em todo o polo que nós temos aeronáutica aqui nessa região. A base industrial de defesa do Brasil é responsável por 3,7% do PIB, do produto interno bruto do Brasil. Gera alguma coisa como 60 mil empregos diretos, 240 mil empregos indiretos. E significa impostos, significa tecnologia, significa inovação, significa salários acima da média e significa uma outra coisa também importantíssima. Quando você desenvolve tecnologia aqui, você pensa, bom, isso vai ficar só com os militares, só com a defesa. Não, isso desborda, transborda para toda a sociedade. Recentemente foi lançado um satélite que promete combater a exclusão digital no Brasil. Segundo o ministro, todos os brasileiros terão acesso à internet e à banda larga. Dentro de mais 30, 60, 90 dias, todos os brasileiros e brasileiras terão acesso. E isso aí é um projeto desenvolvido pela Defesa, é verdade, que também com a Telebrás, mas isso significa o primeiro satélite totalmente controlado por nós. Com a tempestade política que o Brasil enfrenta, o ministro da Defesa foi questionado sobre a intervenção militar e o papel das Forças Armadas nas manifestações. O que foi feito em Brasília, nós fizemos, desde que eu estou no governo, em 8 lugares. Fizemos na Olimpíada, fizemos na Copa das Confederações, fizemos na Copa do Mundo e em outros estados onde você tinha greves, onde você tinha motim, por exemplo, no Espírito Santo. Nós fomos lá, defendemos a população, restauramos a ordem e saímos, mas sempre, sempre, sempre de acordo com a legalidade. Se você me permite resumir o que é o pensamento hoje das Forças Armadas do Exército Brasileiro, é o seguinte: dentro da Constituição, tudo. Fora da Constituição, absolutamente nada. Raul Jungmann vê o Vale do Paraíba como um polo de vanguarda para o Exército Brasileiro. De acordo com o ministro, a nossa região é fundamental para a produção de tecnologia e inovação que promovem a soberania do país e fortalecem a defesa nacional. Aqui se planta o futuro. Simplesmente não poderíamos pensar numa base industrial de defesa sem exatamente o que é produzido, o que é feito aqui. Taubaté, na região, puxa, aqui está o coração, em grande medida, da inovação e tecnologia da defesa das Forças Armadas Brasileiras. Por isso, parabéns a vocês. Amigos, reconhecidamente, não é fácil lidar com um orçamento que não cabe no bolso. E a gente tem que aprender a lidar com isso desde criança. Mesada ou não mesada? That's a question. Andresa, é desde criança que a gente aprende ou isso aí só é coisa de adulto? Não, desde criança. Nos dias de hoje, né, a gente vive um consumismo, né, muito grande na nossa sociedade, na nossa vida, e desde cedo as crianças já entram em contato com esse mundo e com o mundo do dinheiro também. Tanto a mesada quanto a semanada, elas são formas diferentes de ensinar as crianças a lidar com dinheiro. Somente isso. A mesada e a semanada não podem ser usadas em forma de troca, em condição de troca ou por controle de manipulação do comportamento, né? Elas devem ser exclusivamente para serem ensinadas aos filhos, às crianças ou aos adolescentes como usar o dinheiro. Por que o brasileiro se endividou tanto? Falta de educação financeira. Lamentavelmente, as pessoas nunca foram educadas formalmente financeiramente. Então, o que acontece? Os pais não ensinaram bem os filhos, que não ensinaram bem os netos, e estamos fazendo toda uma corrente de falta de educação financeira.
quando falamos de educação financeira, não é essa questão que muitos amigos brincam comigo, você está fazendo treinamento de mão de vaca. Não é isso. Ou seja, o que nós estamos ensinando, em definitiva, é a viver de forma sustentável, não gastar mais do que eu ganho, planejar minhas despesas e priorizar os gastos também. Eu não consigo entender, e a pergunta não quer calar. Por que a mulher é tão discriminada no mercado de trabalho, no mercado, digamos, até eleitoral, né? Sendo mais da metade do eleitorado brasileiro, tem tão poucas representantes, e no mercado de trabalho acho que chega a sofrer um verdadeiro bullying, né? Esse é um assunto muito complexo, né? Isso, além, não é uma discussão nacional, isso é uma discussão também internacional. Qual que é o papel da mulher na sociedade, né? E o que a gente observa ainda é que a gente ainda está num mundo muito machista, né? No qual o homem é que ele domina esse ambiente socioeconômico. E por isso a gente tem essas dificuldades de inserção em determinados mercados. Nós, mulheres, ainda buscamos o direito igualitário, né? E uma forma que também, a partir que eu tenho a reforma e eu tenho esses direitos igualitários, isso também é algo que vai auxiliar nessa busca desse direito. Exatamente. Aí, vamos botar lá o maridão para lavar um pratinho, enxugar uma roupa, trocar a fralda da criança também. Exatamente, né? A compartilhar desses afazeres domésticos. Não vamos enfeitar para quem nos vê nesse momento que não há conflitos. A questão é como enfrentamos os conflitos, as diferenças que existem em qualquer casal. Não é ninguém quer uma cópia de si mesmo, senão vai namorar e vai se relacionar com um espelho ou com um ideal. Não é aquele amor platônico, idealizado, que nunca se alcança, que sempre resulta em frustração, decepção. Bom, até que ponto também esses meios sociais, as redes sociais, podem ajudar a unir as pessoas, já que nós estamos tratando também de mecanismos que separam, individualizam. Existem senhas que a gente utiliza para manter o nosso jardim secreto. Como é que você vê essa história, Débora? É positivo ou negativo ou os dois? Os dois. Eu acho que tem esse momento de aproximação, né, que o Face e a internet propicia, porque se já é uma pessoa que tem uma timidez, é muito propicia de buscar pelo Face, né? Então tem uma aproximação mais fácil. Mas sustentar e manter a relação, aí é construção no presencial. Existe algum sinal, por exemplo, para o pai, a mãe, levar o filho no psicólogo por conta do toque? Quando a gente fala de transtorno obsessivo compulsivo, nós estamos falando de pessoas, independente da faixa etária, que são invadidas no seu pensamento por ideias, imagens, representações que geram algum tipo de angústia. E de uma certa forma, para compensar essa angústia, para ter algum controle sobre aquilo que invadiu o pensamento, essas pessoas também podem desenvolver comportamentos compulsivos. A gente precisa ter em mente que os pais devem sim ligar o sinal de alerta caso eles notem que a criança está desenvolvendo algum comportamento repetitivo, ou de certa forma, se ela fica mais entristecida, mais amedrontada, quando acontece alguma situação que sai realmente do controle dela, do que ela esperava, e ela se desorganiza muito. Então, a gente está falando de um quadro patológico que precisa necessariamente envolver um nível de angústia muito grande, um nível de ansiedade. E isso ninguém melhor que os pais ou os responsáveis, os cuidadores pela criança para notar. Mas tem gente que bota no mundo e continua super protegendo até o menino chegar no exército ou a menina já... Fase adulta, né? É um negócio que às vezes pode ser bastante prejudicial, né? Muito. E isso vem ao longo com o tempo mesmo. Adolescência, fase adulta, aí que vai aparecendo mesmo esses prejuízos. Porque enquanto é criança,
tá tudo certo. Os pais adoram até, mas esse prejuízo acaba afetando a adolescência e fase adulta. Afeta a escolaridade, talvez? Muito. Né? É um ponto assim que afeta bastante, principalmente os adolescentes. Porque essa coisa de ficar ali cobrando e fazendo dever de casa e tudo mais, pode fazer com que a criança, menino ou menina, né, fique altamente dependente, não consiga estudar sozinho? Exatamente. Ele vai, quando vai se inserindo já na fase da adolescência, são outros grupos, né, que esse adolescente e esse adulto vai se inserindo na vida dele. Então, os pais, eles já vão ficando em plano de fundo já. E aí a pessoa tem que começar, esse indivíduo tem que começar a ingressar no mundo. E isso para ele é muito difícil. Porque ele não cria tanto essa autoconfiança em saber que ele é capaz de conquistar as coisas. E veja a seguir, a Igreja Adventista celebra 70 anos de atuação na região. A reportagem completa você vê depois do intervalo.